Bom dia, irmãos. O Salmo 84 diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém? Então estamos nos átrios do Senhor, na sua casa. Vamos adorar, vamos ouvir a sua palavra e façamos isso com inteireza de coração, com integridade de coração. Então vamos começar cantando, louvando a Deus, bendizendo o nome do nosso Senhor, cantando a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Vamos ficar em pé para cantar? Cantemos. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Muito bem, grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Cantemos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas
tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. E não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor.
Sim, Senhor, não existe nada melhor do que ser teu amigo, do que ser chamado por teu filho, Senhor. É tão maravilhoso termos um bom pastor como o Senhor, grande, poderoso, forte, Senhor. É aquele que é temível, terrível entre os povos. Graças te damos porque a nós, miseráveis pecadores, foi revelado esse dom tão precioso da salvação. Podemos chegar hoje na tua casa, na tua presença, te louvar, Senhor, poder te adorar. É algo tão... é sem palavras. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos aqui realmente com nossos corações gratos, cheios de amor por Ti, com a mente aberta, Senhor, os ouvidos abertos para ouvir a Tua palavra, dispostos a sermos transformados a cada dia por meio das Escrituras, Senhor. Nos abençoa, nos guarda, abençoa o Teu povo espalhado pelo mundo todo que hoje Te cultua em espírito e em verdade. Te agradecemos por tudo, Senhor. Abençoa esse país, abençoa esta cidade. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, muito obrigado. Nós vamos dar o aviso, o irmão Álvaro vai colocar na tela os avisos semanais. Temos algumas alterações a partir desse mês de julho, que está começando. No começo, logo no domingo, não teremos em julho e agosto o culto da tarde. É um período de férias que as famílias gostam de estar viajando e a cidade fica vazia, temos irmãos que vão viajar e como já são poucos que frequentam aqui o culto da tarde, então nós vamos dar essa pausa nos meses de julho e agosto no culto da tarde, no culto das 17 horas. Então, hoje é o último domingo, antes de julho, que teremos o culto da tarde, tá bem? Então, hoje ainda teremos o culto, a partir do próximo já não teremos mais até o final de agosto, tá bem? Isso acontece também com o culto de doutrina da terça-feira e também com os descobridores da Bíblia que já entraram de férias desde o último sábado. Então, continuam mesmo de férias até o final de agosto. No mais, irmãos, nossos cultos ali em Cuba, Vales Mortos, nosso culto de oração continuam de pé. E aí incentivamos e pedimos as orações dos irmãos para que Deus abençoe os demais trabalhos. O trabalho ali no Pelame também continua na praça. Nos Ciganos também, ali no bairro da Pedreira, continua. Agradecemos as orações dos irmãos e continuamos indo avante, tá bem? Apenas essas 3 alterações que estão suspensos por esse período de férias, tá certo? Também dá os avisos ali sobre o pastor Elias. Ele viajou na sexta-feira pela manhã e chegou também na sexta-feira à tarde, ali em Manaus, na nossa cidade, no Brasil. E aí, ontem teve um culto de missões, ele já participou, deu o relatório aqui da nossa igreja, os trabalhos que são realizados também aqui, e ali também na Angola, e Moçambique. E aí, agradece as orações dos irmãos, manda um abraço a cada um, tá bem? E aí, orem por esse período, acho que a partir dessa semana e na próxima, ele tem culto todos os dias, aulas lá de doutrina. E aí, também os domingos vai ter trabalho, enfim, férias de pastor, né? Não para, mesmo estão de férias. Tá bem? Oremos por ele, pela irmã Eliane e o Matias, que estão nessa viagem aí, que Deus possa abençoar. Tá certo, irmãos? No mais, são estes os avisos, orem pelos irmãos, a gente sempre gosta de falar, pelos irmãos ali de Cuba, principalmente, e principalmente, na verdade, Vales Mortos, né? Estão passando por um período adoentados, a irmã Rosinha, o casal Bulli, que Deus possa estar ali abençoando. Nós temos também irmãos aqui adoentados também, a gente não esquece, né? Mas aqui é porque nós estamos sempre nos vendo. Como vocês não veem os irmãos de Vales Mortos, então a gente traz as notícias deles. Então, Vales Mortos, Cuba, sempre lembrem de orar por eles. Temos aqui irmãos também adoentados, que a gente sempre ora em casa e também nos cultos de oração. Tá bem?
Então, são esses os avisos. Qualquer coisa, a gente avisa lá no grupo de oração da nossa igreja e também no grupo da igreja. Tá certo? Eu vou chamar a Mariana para fazer a parte do ofertório. Bora ver, a gente andou treinando. Enquanto isso, vamos cantar Achei um grande amigo, Jesus, meu Salvador. Achei um grande amigo, Jesus, meu Salvador, que me guarda com ternura todo dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. Mas ainda mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, mas hoje vivo, guarda-me do mal. Este grande amigo desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim lhe dá prazer, ficando sempre a esta em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar. Porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, mas hoje vivo, guarda-me do mal. Essa hora vem chegando, a Bíblia nulo diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, e que voltar aqui será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, mas hoje vivo, guarda-me do mal. Volta aqui.
Amém. Nós vamos cantar mais um cântico, apenas a primeira estrofe do Vai Buscar, e logo em seguida as crianças vão com a irmã Carolina lá para baixo, e os adolescentes vão ficar aqui no templo com a gente esse período, tá bem? Então, cantemos. Ouço o clamor do bom pastor pelo deserto abrasado, seus cordeirinhos a chama, muito desejoso de os salvar. Vai buscar, meus cordeirinhos vai buscar. Vai buscar, para que os possa abençoar. Muito bem, Deus abençoe, irmã Carolina, as crianças também. Enquanto estão saindo, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. E nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 44. Atos 7, 44. Vamos fazer a leitura até o versículo 53. Atos 7, 44 a 53. Então diz assim a palavra do Senhor. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até aos dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Amém? Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez, pedimos a tua bênção, tua graça para esse estudo que vamos fazer. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, também guia a minha boca e edifica a tua igreja, Senhor, conforme o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos então aqui finalizando, se Deus permitir, hoje o discurso de Estevão, a defesa de Estevão ou a pregação de Estevão. É o maior discurso que nós temos aqui registrado no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, é o de Estevão. E nós fizemos a divisão dessa pregação, dessa defesa, em 5 partes. Que é, a primeira foi ele lembrando a história dos patriarcas, versículos de 1 a 16. A segunda parte foi de Moisés, lembrando a história de Moisés, versículos 17 a 44. E hoje nós vamos pegar praticamente aqui as últimas 3 partes. A parte 3, a parte 4 e a parte 5, que vai de Josué
passa por Davi e os profetas até o clímax daquilo que ele está falando, da sua defesa. Ele denunciando a incredulidade, a desobediência do povo de Israel, no caso aqui os judeus religiosos, né? E nós vimos no último estudo que, a partir da história de Josué e Moisés, e também agora o que ele vai estar batendo na tecla, é esse padrão do povo de Israel, que Deus sempre envia libertadores, envia profetas, mas o povo é um povo rebelde, de dura serviço, que mata, persegue e não escuta a voz de Deus por meio dos seus homens, dos seus escolhidos que ele levantou para estarem anunciando a palavra de Deus no meio de Israel. E aí agora nós vamos ver aquilo que ele vai falar aqui no versículo 44. Então vamos começar a nossa exposição. Então diz assim, versículo 44. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Então agora Estevão faz menção ao histórico do tabernáculo e também vai emendar com o templo, né, ali com as histórias de Moisés, passando por Josué, até chegar a Davi e Salomão. Mas é interessante que o Estevão deixa bem claro que a ideia de se ter um lugar, um tabernáculo, não partiu do povo de Israel, não partiu deles. Na verdade, quem deu este mandamento para a construção do tabernáculo foi quem? Foi Deus, a partir da sua aparição ali no Sinai. Era da vontade do Senhor habitar no meio do povo, ali no deserto, enquanto ele estivesse peregrinando. Mas eram necessários o quê? Regras. Deveriam seguir um modelo que foi entregue a Moisés por meio do Senhor. Você vai lá ler Êxodo, você vai gastar um bom tempo lendo todas as medidas, os materiais que eram para ser utilizados no tabernáculo, e cada coisa tinha um significado, irmãos. Tem um grande professor lá no Brasil, ele é de origem sírio, né? Sírio brasileiro. Ele trabalhava no meio das crianças no ministério APEC. Não sei se os irmãos conhecem a irmã Giovana, que inclusive já veio aqui, né? E ele dá, irmãos, uma aula, eu posso até compartilhar, se algum irmão quiser, uma aula no YouTube, ele deu no seminário lá da nossa igreja, uma aula, acho que é 1h50 de aula só sobre o tabernáculo. E é tão maravilhoso nós vermos as nuances, as cores, as medidas, tudo apontando para o Messias, para o Cristo. E Deus teve essa preocupação de mostrar e dar um projeto pronto para o Moisés. Moisés não teve que coçar a cabeça, olha, e agora, como é que a gente vai cobrir esse tabernáculo? Se calhar pega uma lona, pega um pedaço de pano ali, bora remendar. Não, Deus deu tudo. Medidas, cores, material, olha, vai ser de madeira de acácia, vão revestir com ouro, vão talhar, vão fazer esses desenhos aqui, vão colocar na base ali da menorá, vão fazer esse detalhe. Então, Deus deu tudo para o povo. E é uma diferença perceptível quando Estevão cita isto, que Deus deu um modelo do tabernáculo para o povo. Partiu de Deus querer morar, habitar no meio do povo, em contraste com a atitude do povo. Se você ler aqui no versículo 43, Estevão vai citar o profeta dizendo que, olha, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Refã, figura que fizestes para as adorar? Então, enquanto Deus dá o modelo para a habitação de Deus,
parte do povo querer fazer o tabernáculo para quem? Para outros deuses. No caso aqui, deuses estrelas, né? Existe todo um contexto lá cananita. Mas você vê Deus querendo habitar, Deus querendo estar com o seu povo e o povo rejeitando, fazendo um outro tabernáculo para outros deuses, querer adorar outros deuses, no sentido de rebelião, de querer ir contra, não querer nada com Deus, querer distância. Não, eu quero da minha maneira, do meu jeito, eu quero adorar o Deus que eu quiser. Mas com Deus não funciona assim. Com Deus não funciona desta maneira. Ao mesmo tempo que Estevão mostra esse contraste, Estevão começa a mostrar que Deus não está fixo em uma região. Novamente nós vemos isso. Ou está fixo em algum lugar, porque o tabernáculo foi instituído quando, irmãos? Quando eles estavam peregrinando pelo deserto. Estavam a viajar. Estavam ali no deserto do Sinai, prepararam um templo, depois foram um pouco mais para o norte, estavam lá no deserto ali do norte, depois viajaram ali para o leste do Rio Jordão, do Mar Morto, então estavam sempre peregrinando. Deus não estava fixo ali, não, estava viajando juntamente com eles em povos pagãos, povos incrédulos ao Senhor. Após a construção, depois da morte de Moisés, o povo continuou levando o tabernáculo onde quer que eles fossem. Quando ultrapassaram ali o Jordão e conquistaram Jericó, ali não terminou a conquista, foi só o começo. E aí eles tiveram que batalhar, fazer as suas guerras de conquista. E o que eles faziam? Levavam o tabernáculo juntamente com eles. Não dava para ir e trazer a Arca da Aliança, que era a presença de Deus. Não, ia com eles também a presença do Senhor. E onde eles iam, onde ia ter a batalha, a presença de Deus, por meio ali da Arca da Aliança, o tabernáculo estava com o povo. Não era um amuleto, irmãos. Não era um amuleto. E o povo entendeu como um amuleto. Se você for ler a história dos filhos de Eli, do sacerdote Eli, eles estavam em pecado, em desobediência, em rebeldia. E Deus já tinha dito, eles vão morrer pela espada e a arca vai se perder. Dito e feito. O que aconteceu? Não, vamos batalhar contra os filisteus. Vamos pegar a arca da aliança. Levaram. O que aconteceu? Resultou em alguma coisa? Não. Morreram, perderam a guerra e a arca da aliança foi tomada pelos filisteus. Não é um amuleto. Aquilo ali era algo sério. Era a presença de Deus, o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Então, e aí até Davi, a Arca da Aliança ficou em vários lugares. Veja, nós estamos vendo a história aqui, e Estevão está citando o tabernáculo, ali a morada do Senhor. Josué estava ali com o tabernáculo, levando nas suas conquistas. Depois veio quem? Perdeu-se a Arca da Aliança, e até, irmãos, é interessante você ver. Quando é perdida a Arca da Aliança, quando os filisteus assaltam e tomam a Arca da Aliança, eles colocam essa arca ali no templo de Dagon, um local pagão, um local promíscuo, um local mesmo que não era o local ideal para estar a presença de Deus ali. Mas mesmo nesse local, o que acontece com a estátua do deus Dagon? Cai. E no outro dia, eles levantam a estátua, chega no outro dia, ela está partida. Acontece a mesma coisa. E vão circulando com essa Arca da Aliança porque está trazendo maldição até ela chegar ao povo de Israel. Então, veja, até em lugares promíscuos, em lugares pagãos, em locais idólatras, Deus é soberano e está acima de todas as coisas. Ele envergonha, ele prostra os outros deuses, até porque não existem outros deuses. São invenções humanas para adoração de demônios,
É isso que é. É isso que Moisés fala. Esses sacrifícios a deuses pagãos, vocês estão sacrificando a quem? A demônios. É culto a demônios, na verdade, porque esses deuses não existem. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o quê? O único Senhor. Não há Deus além do Senhor. Não há. Ele é único. Então, o resto, o que existe, são criações humanas para cultuar demônios, e Satanás se utiliza disso para perverter os corações e mentes da criatura que Deus criou para ser seus filhos, os seres humanos. Versículo 46. Este achou graça diante de Deus, no caso está falando de Davi, né? Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Irmãos, eu acho maravilhoso esse relato, quando Davi está ali pensando e querendo fazer o templo para o Senhor. Quem quiser ler, a gente não vai ler para não perder o nosso tempo aqui, de Atos, mas está em 2 Samuel 7. É um texto maravilhoso, irmãos. Enfim, sem palavras, mas é muito lindo você ver ali um coração realmente voltado para o Senhor e, ao mesmo tempo, o Senhor responder com afeto e com amor. Deus proibiu, não, você não fará o meu templo, você não fará uma casa para mim, porque você é um homem de sangue, derramou muito sangue, é um homem de guerra, assassinou Urias. Não, você não fará, mas o teu filho vai construir o meu templo, e cabe a você organizar os materiais. E foi o que Davi fez. Durante ali o seu reinado, ele separou todos os materiais para a confecção do templo, a construção do templo, e Salomão pôde assim fazer ali, levantar o templo do Senhor. E aí, passando por esse período, Estevão vai explicar agora o seu ponto, onde ele gostaria de chegar. Então, ele foi de Josué, Davi, e agora ele vai chegar no ponto onde ele quer estar. Versículo 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. E agora ele chega nos profetas. Então, veja, toda ali a defesa de Estevão, pegando ali praticamente todo o Velho Testamento. Desde ali os patriarcas até os profetas. E os profetas é aquele ponto onde ele quer chegar. Mais uma vez, 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas estas coisas? E aí, o que Estevão quer dizer é que o tabernáculo, o templo, não foram construídos para prender Deus em um lugar específico. Aquele lugar em Jerusalém não é santo por causa do templo, mas sim porque o Deus Todo-Poderoso não mora em construções feitas por mãos humanas. E aí ele cita o profeta Isaías, capítulo 66, versículo 1 e 2. É isso que diz o profeta Isaías, 66, 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Aqui Estevão escolheu citar o profeta Isaías, um profeta altamente respeitado pelos judeus. Claro que eles respeitam todos, mas Isaías é um profeta diferenciado.
Mas ele poderia também citar o próprio rei Salomão. Olha o que o rei Salomão disse em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. 1 Reis 8, 27, na inauguração do templo. Salomão diz assim: mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então, o próprio construtor do templo reconhece a pequenez daquela construção. O quão pequena é para poder comportar o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, o Criador dos céus e da terra e tudo quanto há. Isso aqui é pequeno demais, não comporta. Isso em meio à glória do Senhor que preencheu todo aquele lugar. As pessoas não podiam nem ver. Salomão foi, se prostrou e citou isto. De fato, habitaria Deus na terra? É possível habitar? Não é. Não é. E Estevão quer mostrar, então, que realmente o templo é uma bênção. O tabernáculo foi uma bênção. O templo foi uma bênção. Serviram para alguma coisa. Para quê? Para ser um lugar de reunião do povo, para estarem ali. E, na verdade, foi o próprio Deus que disse na sua lei que 3 vezes no ano era para o povo todo se reunir ali no tabernáculo, em primeiro lugar, depois no templo, para prestarem culto ao Senhor. Era uma bênção ter ali aquele templo, mas apenas serviam como símbolo até a vinda do Cristo, até a vinda do Messias. Só que esses lugares, o tabernáculo e agora o templo, acabaram se tornando maldição para o povo. Você consegue imaginar isso? Um templo, um lugar onde está a presença do Senhor ali, se tornar maldição? Você consegue imaginar isso? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 7. Jeremias, capítulo 7, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1. Mas isso mostra que esses lugares se tornaram maldição para um povo pelo simples fato de adorarem, não o Deus daquele lugar, mas o lugar do Deus a quem eles veneravam. Entenderam a diferença? Eles não adoravam ao Deus do templo, adoravam o templo de Deus, do Senhor dos Exércitos. Jerusalém, templo, tabernáculo, não querem dizer nada, irmãos. O que importa era o Deus Todo-Poderoso. Jeremias 7, versículo 1, diz assim: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas. Que palavras são essas? Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Pule para o versículo 8. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultérios e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor.
Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Vai lá ver o que eu fiz lá em Siló, onde estava o meu tabernáculo. Vê lá o que eu fiz. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes, farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló, lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Em suma, irmãos, maldição para o povo. Por quê? O povo vivia do jeito que queria. E aí, Jeremias faz a lista dos pecados. Furtais, matais, versículo 9. Cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. Quer dizer que você vive a vida do teu jeito, aí chega na casa, no templo do Senhor e quer queimar incenso, quer queimar sacrifício ao Senhor. Ei, não é desse jeito, não. Eu vou acabar com esse lugar, vou arrasar esse lugar, como eu fiz lá em Siló, com a mão dos assírios. Vou trazer a Babilônia agora para acabar também com vocês, em Judá. Acabou se tornando maldição, irmãos. Virou uma tradição ir à casa do Senhor. Virou uma rotina dominical ir à casa de Deus. E a vida, como é que fica? Na mesma. Não tem problema, não acontece nada, né? Tá tudo certo a minha vida. Sendo sincero, irmãos, isso não parece muito com os nossos dias hoje? Não existe mudança de atitude, não existe mudança de pensamento. As coisas continuam no mesmo jeito. Estava conversando com uma pessoa, se diz crente, ela sabia o pecado que ela estava praticando, fornicação, e queria permanecer na mesma vida, mesmo sendo chamada a atenção. E continuava vindo à igreja, continuava vindo aos cultos. Isso é só um exemplo daquilo que nós vemos hoje, irmãos. A gente coloca no extremo pecados como adultério, fornicação, impureza sexual. Mas existem outras coisas que a Bíblia também diz, manda extinguir da nossa vida. Mentira, coração rebelde, coração de mágoa. Só você ver a lista lá do Novo Testamento. Mas tudo isto são pecados que quem já é salvo deve extirpar da sua vida. E mesmo assim, continua nessa prática. Fica nessa, mundo, igreja dia de domingo. Semana no mundo, domingo aos pés do Senhor. E continua nessa prática até que vai. O que Estevão tenta então comunicar, irmãos? Ele cita a profecia de Isaías, usa exemplos de Abraão, José, Moisés, para mostrar que o nosso Deus não está limitado a esse templo, mas ele está com o seu povo, principalmente agora, nos nossos dias, que temos o Espírito Santo habitando em nós. Quando você deixar aquela porta ali, se você é salvo, quem é que está contigo? O próprio Deus, o Espírito Santo. E aí nós temos, irmãos, a reação ali do Sinédrio.
Versículo 51. A reação do Sinédrio, não, desculpa. Temos ali a denúncia de Estevão no final. Versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Irmãos, aqui é muito difícil, né? Você escutar algo assim na sua cara, dizer assim, olha, você é um rebelde. Você é uma pessoa incircuncisa. Você não é crente. Você é um incrédulo. Estevão aqui foi além. Note que ele começou em primeiro lugar, citando aqui, homens de dura cerviz. E aqui Estevão faz uso da fala do próprio Deus, ali em Êxodo 33, 3. Deus diz assim para Moisés, sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Imagina, irmãos, Deus dizer isso do seu povo, olha, sobe lá para a terra prometida, mas eu não vou no meio de vocês, porque se eu for, eu vou consumir esse povo todo, porque é um povo de dura cerviz. E o que significa dura cerviz? É uma figura ali do campo, irmãos. Quando um jumento, um boi está ali com o jugo na costa, ele não aceita esse jugo, e aí morde, quer tirar, não faz o trabalho direito. Em outras palavras, é um termo que está diretamente relacionado com rebeldia, rebelião nas Escrituras. E é isso que Deus está chamando o seu povo. Vocês são um povo rebelde, um povo que é difícil para obedecer. Não aceita obedecer de boa vontade. É preciso sempre trazer alguma praga, algum castigo, para poder mudar o coração. É necessário ouvir serpentes abrasadoras, é necessário ali abrir a terra, abrir a sua boca e comer ali aquele povo para poder ver. Eu não quero morrer, por favor, Moisés, perdão, né? Pede do Senhor misericórdia que nós vamos te ouvir. É um povo rebelde de dura cerviz. E ao mesmo tempo, logo em seguida, Estevão diz, e incircuncisos de coração e de ouvidos. Irmãos, isso aqui para um judeu, para um religioso, isso aqui é mais que um tapa na cara. Porque vai chamar incircunciso de coração e de ouvidos, é a mesma coisa chamar um judeu religioso de um gentil, de uma pessoa incrédula, uma pessoa pagã, de um romano, de um grego. O quê? Não, eu sou um incircunciso? Não, eu sou filho de Abraão. Lembra do discurso, da conversa que Jesus teve com os religiosos? Lá em João, capítulo 8, Jesus diz, não, nós somos filhos de Abraão, que é o nosso pai. Né? Nós seguimos, somos da descendência dele. Jesus vai dizer, vós sois filhos do diabo. O diabo é vosso pai. Estevão também está indo nesse mesmo caminho. Vocês são incircuncisos de coração e ouvidos. É uma ofensa mesmo pungente contra aqueles religiosos. É ouvir que estavam no mesmo patamar dos gentios e que não possuíam nenhuma aliança com Abraão. Imagina, irmãos, todos os judeus eram circuncidados ao 8º dia. Era uma prova externa que pertenciam ao povo da aliança, por meio da circuncisão. Só que o problema, irmãos, é que desde Moisés até os profetas, essa tecla era tocada. O importante não é ser circuncidado na carne, mas principalmente no coração.
É o coração que importa para o Senhor. É isso que fala Moisés em Deuteronômio 10:16. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. O profeta Jeremias vai falar a mesma coisa, Jeremias 4:4. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Ao dizer que eles estavam resistindo ao Espírito Santo, irmãos, então, vocês são mesmo umas pessoas de dura cerviz, como Deus falou. Vocês são incircuncisos de coração e ouvidos, vocês não querem dar ouvidos à palavra, à lei do Senhor. Vocês rejeitam o Espírito Santo também. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Ele cita, quando ele diz resistis ao Espírito Santo, ele também cita o Antigo Testamento. Isaías 63:10 diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Imagina Deus se tornar inimigo do seu próprio povo, pelejar contra o seu povo, o povo escolhido, o povo liberto do Egito. Sim. Por quê? Porque contristaram, foram rebeldes, foram de dura cerviz. Estevão está baseando toda essa denúncia, esse apontar de dedos nas Escrituras, irmãos. Ele não está soltando aqui palavras ao vento, como os religiosos estavam fazendo. Tudo o que eles falaram eram mentiras, eram calúnias contra Estevão. O Estevão, pelo contrário, usou o que para confrontá-los? As Escrituras, a Bíblia. Chamou-os o que realmente eram: dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, e que repeliam o Espírito Santo. Não queriam dar ouvidos ao Espírito Santo. O ciclo que acontecia no passado continuou até os dias do Messias e até aos dias de Estevão. Versículo 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Qual profeta? Essa é uma pergunta retórica. Qual profeta os vossos pais não perseguiram? Só é ver os exemplos, irmãos. O que aconteceu com Isaías? Segundo a tradição judaica, ele foi mesmo cerrado no meio pelo rei ali Manassés. Posto dentro de um tronco, foi cerrado ali no meio. O que aconteceu com Jeremias? Foi perseguido também. Não tem a morte dele, mas, assim como Isaías, também não tem nas Escrituras. É a tradição deles, né, dos judeus. Mas, conforme eles acreditam, Jeremias foi morto ali no Egito, né, por causa de perseguição. Zacarias é até um dos profetas que foi citado por Jesus, né? O filho de Joiada foi apedrejado por ordem do rei Joás. Amós foi perseguido, Miqueias foi perseguido. Então Estevão sabe o que ele está dizendo, e os religiosos sabem o que Estevão está dizendo também. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles sabem a resposta. Pouquíssimos. O que vai falar de Elias? Profeta ali que desejou a morte por causa da perseguição. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a aguardastes. Imagina, irmãos. Paulo vai dizer, olha,
Qual é a diferença do judeu para o grego, para o gentio? Nenhuma. Existe sim, na verdade, porque ao judeu, ao israelita, foi entregue o quê? Os oráculos de Deus. Eles receberam por meio de Moisés ali, e com o testemunho de anjos ali presentes, o testemunho, a lei do Senhor. Foi dado aos israelitas, aos hebreus. O templo, ao povo de Judá, ao povo de Jerusalém. Mas o que eles escolheram fazer? Não dar ouvidos, desobedecer, continuar na incredulidade do coração, sendo pessoas de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Existe algo mais triste que isso, irmãos? Alguém conhecer a verdade e permanecer na dureza do seu coração? Não. Mas o fato é que ainda existe em nossos dias. Eu, estudando, eu até perguntei, orando assim, Senhor, eu sou uma dessas pessoas que eu tenho acesso à verdade, eu tenho acesso à tua lei, e as minhas práticas continuam indo contra as Escrituras? E é o que cada um deve fazer, irmãos, perguntar no seu interior. Eu estou adorando a esse lugar, a Igreja Evangélica de Beja? Isso aqui virou tradição. Essa defesa de Estevão, irmãos, é um grande sinal de alerta para todos os que se chamam de crentes em nossos dias. Ter as Escrituras em mãos, frequentar uma igreja evangélica e ainda assim correr o risco de estar distante de fazer parte do povo escolhido de Deus. É isso que nós devemos prestar atenção. E se isso está acontecendo, irmãos, isso pode acontecer por vários motivos. A primeira, pode acontecer por causa de uma religiosidade hipócrita da nossa parte. E essa religiosidade, é até uma redundância falar religiosidade hipócrita, porque religiosidade já é uma fé hipócrita. Mas uma religiosidade hipócrita é uma das causas mais profundas. E Jesus já advertiu sobre isso. Mateus 15:8. Este povo me honra com o quê? Com os lábios. É maravilhoso cantar. Grandes são as tuas obras. Não existe nada melhor. Mas o seu coração está longe de quem, irmãos? De Deus. De Deus. Por que está longe? Porque está cantando feio? Porque não veio para a igreja no domingo? Não, irmãos. Porque simplesmente não obedece a Deus. Não dá ouvidos à palavra do Senhor. Quantos de nós, em nome da fé, seguimos rituais, tradições, mas os nossos corações estão longe da essência do Evangelho, da graça transformadora que me salvou, que te salvou, mas que não está produzindo efeitos. Existe talvez a aparência de piedade, mas é só uma aparência, é uma piedade enganosa. Só que existe alguém que conhece, esquadrinha os corações. Quem é? É o próprio Deus. E Ele examina os nossos corações. Outro obstáculo, irmãos, é simplesmente, puramente, rebeldia às Escrituras. Rebelião à lei do Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução, para a educação na justiça,
a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Quantos estão permitindo ser corrigidos pelas Escrituras? Quantos de nós estamos deixando Deus nos moldar, amassar esse coração de pedra, quebrar, talhar a minha vida, a tua vida? É muito gostoso onde a gente está, né? É muito bom. Não, eu não gosto quando mexe na minha vida. A minha vida cuido eu, né? Eu sei como fazer, eu sei como viver melhor, mas na hora da angústia, na hora sombria, corre para Deus, né? Vem chorando, vem lamentando. Aí rapidinho as coisas ficam bem, abandonam Deus de novo, porque no final não querem nada com Deus. É rebelde, é quanto mais. Gosta de viver na sua vida. E aí se transforma de novo numa religiosidade hipócrita. Vem para a igreja, mas só por vir. É uma tradição, é um costume, e aí a vida está boa desse jeito. Outra coisa que a gente pode ver, irmãos, amor ao pecado. Como? Amor ao pecado. É, irmãos. Amor ao pecado. É amor ao pecado. Lembra aquilo que Adão e Eva estavam no jardim? Um ambiente perfeito. Eles totalmente sem aquela inclinação para o pecado. Mas o que Eva preferiu? Comer do fruto. Foi enganada, mas comeu do fruto. O que Adão quis? Comer do fruto também. O pecado, ele seduz. O pecado é gostoso, é bom, mas as suas consequências são desastrosas. Nós amamos alimentar, irmãos, pecado. Gostamos de satisfazer a nossa carne com o que ela mais adora, pecado. E isso pode também estar trazendo distanciamento entre você e Deus. Apesar de que as Escrituras falam o quê? Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Porque a sua semente permanece nele e ele não pode pecar. Por quê? É nascido de Deus. Irmãos, tudo isso eu trago para os irmãos para fazer um autoexame nas nossas vidas. Eu faço, eu tenho certeza que eu faço na minha. E eu vejo que realmente eu preciso ser moldado muito pelo Senhor. Onde a gente pode, irmãos, aplicar em nossas vidas isso? Temos ali o perigo dessa religiosidade superficial. Vemos a importância de obedecermos à palavra de Deus. Vemos também a importância de não resistirmos ao Espírito Santo e a necessidade de uma transformação interna em nossos corações. Isso é gostoso de ouvir? Isso é bom de se ouvir? Não. E nós vamos ver no próximo estudo, se Deus permitir, sem ser nesse próximo domingo, no outro, qual foi a atitude dos religiosos. E é a mesma atitude de alguns crentes ainda hoje. Quando ouvem verdades, o que fazem? Ficam irados, chateados. Por quê? Estão mexendo comigo. Mas gostaria de finalizar esse estudo de hoje, trazendo mais uma vez memória do passado. É aquilo que faz ali o autor de Hebreus, capítulo 3, versículo 12. É um alerta para o dia de hoje, para as nossas vidas. Hebreus, capítulo 3,
versículo 12, diz assim: tende cuidado, irmãos. Ou seja, está falando com crentes. Está falando conosco hoje. Tende cuidado, meus irmãos, pastor Jander, cada um de vocês que se dizem crentes. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Ou seja, podem ter crentes com corações incrédulos. Será se sou eu? Será se é você? Tende cuidado. Versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. É o que estamos fazendo hoje, irmãos. Exortando para que não haja entre vós coração incrédulo, um coração rebelde, distante de Deus. É o que estamos fazendo. Estou exortando os irmãos. É interessante que ele usa o termo exortai-vos mutuamente uma vez no ano, uma vez no mês. Não, cada dia. Porque nós não prestamos, irmãos. Eu não presto. Eu preciso ser lembrado de que não. Eu preciso ser obediente. Eu preciso obedecer ao meu Deus. Foi Ele que me libertou. Eu preciso amar esse Deus que me deu a salvação. Eu preciso amar e estar na sua casa. Eu preciso obedecer a Ele dia a dia. É isso que estamos fazendo aqui. Quando? Durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Eu falei que ele está se referindo a irmãos que podem ter corações incrédulos, mas veja bem o exemplo que ele está dando. Se você for ler mais lá em cima, no começo, ele vai dizer que esses que se permaneceram incrédulos, o que aconteceu com eles no deserto? Morreram. Não viram a terra prometida. Ou seja, estavam no meio do povo, mas não tinham a promessa. Padeceram todos eles, toda aquela geração no deserto. Versículo 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, o quê? Guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ou seja, irmãos, ele está falando com irmãos, mas a prova que é irmão é esta: perseverar até o fim, não ficar com o coração incrédulo, mas ser moldado por Cristo, moldado pelas Escrituras, mudar de atitude, perseverando até o fim. Versículo 15, enquanto se diz, e aí muitos gostam de usar esse versículo de forma evangelística. Olha o que a Bíblia diz hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. Como se, olha, o crente, o incrédulo, quando ouviu o evangelho, não pode endurecer o coração, tem que aceitar Jesus. Mas, incrivelmente, irmãos, isso é para crente, é para irmãos. Hoje, se você está ouvindo isso, não endureça o teu coração. Seja humilde, deixe Deus te moldar, te quebrar, te arrebentar todo. E não vai ser prazeroso. Não vai ser algo, indolor. Mas vai ser para o teu bem. Vai ser para o meu bem. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto?
E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Cuidado, irmãos. Cuidado, irmã. Você está com o coração incrédulo, rebelde, desobediente à lei de Deus? Você já viu as Escrituras à luz do Evangelho e continua na prática do pecado? Cuidado, porque você também pode ser um desses, que não vai entrar na terra prometida. Por quê? Os filhos de Deus não ficam na prática do pecado. Os filhos de Deus não permanecem com um coração duro, incrédulo. Pelo contrário, são transformados pelo Espírito Santo de Deus. E assim termina o discurso de Estevão. Se Deus permitir, vamos estudar ali a sua morte, o final do capítulo 7. Mas fique esse alerta, irmãos. Assim como ficou para mim, eu espero que fique para você também. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nos dê a graça de nos deixarmos, ser quebrados, moldados por Deus, e que não possamos ter um coração e ouvidos incircuncisos. Não sejamos pessoas de dura cerviz. Oremos. Pai, muito obrigado por tua palavra. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, cada um de meus irmãos. Somos mesmo tão pequenos, de nós mesmos somos impossíveis, somos incapazes, Senhor, de praticarmos aquilo que está nas Escrituras. Graças a Deus pelo Teu Santo Espírito derramado em nós, possamos mesmo agradar a Ele, Senhor, possamos fortalecer a nossa fé por meio das Escrituras, lendo a Tua palavra, orando mais e mais a cada dia. Não nos deixa, Senhor, à mercê de nossos próprios pecados, mas nos molda conforme o Teu querer. Muito obrigado, porque realmente, Senhor, Tu não nos trata conforme os nossos atos, mas a Tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. A Tua graça é abundante e suplicamos por ela a cada dia, Senhor. Seja conosco, nos livra de todo mal, de todo perigo. Conserva-nos, Senhor, fiéis até a morte. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado. Tenham um bom resto de dia.